Bom dia, galera do nono ano. Que legal, minha gente, estar com vocês. Depois de 3 semanas aí, né? 2 semanas de prova, uma semana que nós tivemos aí uma mini férias, né? Para quem não precisou fazer segunda chamada. Enfim, que bom estar com vocês. Que Deus os abençoe e os guarde hoje e sempre, né? Pessoal, vamos lá. Na aula passada, nós começamos aí a unidade 3, falando sobre a arte mexicana, o movimento muralista, e iremos falar sobre a obra de Frida Kahlo, que será na nossa próxima aula, tá? Nosso próximo encontro. Porque hoje, vocês começaram a analisar essa unidade, né? Na aula que nós começamos a entrar na arte mexicana, e hoje eu vou fazer as explicações do que nós vimos, não é? E do que iremos fazer na aula de hoje, combinado? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, tá? O contexto social político do México no início do século XX, ele tem um papel fundamental nas manifestações artísticas, tá? Imagine, nós tivemos aqui tivemos a triste história da ditadura no nosso país, e vocês já viram um pouco disso com a professora Betânia, mas no México isso durou 30 anos. Então imagine, né, 30 anos de uma ditadura ferrenha, tá? Com opressão, pobreza, perda de terras pelos camponeses, repúdio à cultura ancestral mexicana. Tudo isso provocaram aí uma explosão, uma revolução, tá? Isso ocorreu ali no período de 1910 a 1920, que foi liderada por Emiliano Zapata e Francisco Pancho, né? Francisco Pancho Villas, para ser bem sincero, tá? E foi nesse contexto aí que surge o muralismo mexicano. E esse movimento, ele tem um grande engajamento social, tá? E claro, político, tá? Ele não é só, não procura só o social, mas também ele busca mesmo a raiz política, tá? E o desejo ardente, sedento, com o rompimento do academicismo. Quem não lembra o que é academicismo, né? Academicismo vem de academia, que vem aí da escola de artes, né? Que teria aí uma série de regras para definir o que era arte, como teria que ser a arte, e eles queriam a liberdade para criar, para pintar, a liberdade completa, tá? No sentido aqui. Então, aqui na página 140, é basicamente esse contexto que vai dar para vocês, esse panorama social do mexicano, a triste realidade da ditadura, toda essa opressão, toda essa exploração das pessoas, enfim. E aí o muralismo, ele aparece como se fosse aí um grande grito, né, de socorro, de mostrar, para levar à população reflexões, tá? Esse foi o intuito aí, principalmente de Diego Rivera, que é a foto dele da Frida, que eu coloquei aí na abertura da nossa aula. Diego era mais velho que Frida, 24 anos. E não era uma pessoa dotada de beleza, como vocês viram, né? Ele parecia o seu Barriga, do Chaves. Mas, é tanto que ela chamava ele de pança, né? Mas, não sei lá o que o homem tinha, minha gente, que ele enlouquecia o mulherio, né? Vai lá se saber. Mas, enfim, voltando ao muralismo, nós vamos lá para a página 141, certo? Então, vamos lá. O muralismo, ele surgiu na Revolução Mexicana, por volta ali de 1910, 1920. Como eu disse a vocês, 30 anos de ditadura, marcados aí pela exploração do povo, como está dizendo aqui no livro de vocês.
formações de latifúndio, ausência da liberdade de expressão, da democracia, a negação da tradição e da cultura ancestral indígena e dos camponeses. Então, tudo isso foi um grande estopim para que a Revolução estourasse, eclodisse, né? E a Revolução Mexicana, ela queria o quê? Como está aí no segundo parágrafo da página 141, ela diz o seguinte, ela queria a reforma agrária, ela queria o regime da democracia, ela queria que a cultura ancestral fosse valorizada, porque a gente não pode negar a nossa identidade, né? E era isso que eles estavam tentando propor aqui. E aí, dentro dos ganhos dessa revolução, né, destaca aí a criação de um Ministério da Cultura, que foi dirigido pelo escritor José Vasconcelos, e que ele tinha toda esse intuito de resgate e também o combate ao analfabetismo, quase não sai, na época que era assustador no México, tá? Enfim, todo esse cenário, né, histórico, social, político, tá? Digamos que ficou muito pequeno para uma tela. Então, como eles queriam que as pessoas tivessem acesso, né? Então, isso foi para as ruas, ganhando muros, ganhando grandes espaços, tá? Então, como está aqui no último parágrafo da página 141, eu vou até dar uma lidinha para vocês, que diz o seguinte: o muralismo propõe que a arte tenha alcance social, que trate de questões que se relacionam com anseios e dificuldades e tradições do povo. Com base nesse conceito, a pintura não cabia mais no cavalete. Para que as manifestações artísticas assumissem seu lugar próximo à população, foi necessário que ocupasse os muros, as paredes e espaços públicos. Os murais eram feitos em grandes dimensões e construídos em locais acessíveis, que contrastavam com o círculo restrito dos museus, galerias e acervos particulares. Então, essa é a característica do muralismo. Fazer a pintura em grandes dimensões, que muitas pessoas tenham acesso e que fale, que provoque reflexões. Nós vimos isso com Eduardo Cobra, que também é um querido meu, que a gente já viu essas obras dele, né, também, que tem a mesma característica, tá? Cândido Portinari também foi um moralista, tá? E agora nós vamos para a página 142, nos atentar aí um pouquinho mais sobre Diego, sobre moralismo, enfim, sobre essa maravilha desse capítulo que eu amei. E a próxima aula, minha gente, eu vou preparar uma aula de Frida, minha gente, de arrepiar os cabelos. Vocês não podem perder as cenas dos próximos capítulos, inclusive vai ser no Meet. Então, por favor, você que está me ouvindo nesse momento, que está aí do outro lado da telinha, já marque na sua agenda que na nossa próxima quarta-feira teremos aula de artes em tempo real, síncrona, certo? E falaremos sobre Frida. E vai ser, gente, algo assim inesquecível. Para você, menino, e para você, menina, ainda vai ser mais especial ainda, certo? Tá, vai ser... Olha, se eu fosse você, não perdia, tá? Então, por favor, no nosso próximo encontro, esteja aí. E não se esqueça de colocar o uniforme, tá bom? E eu não quero câmeras fechadas, então eu já tô avisando uma semana antes para dar tempo de pentear o cabelo até a data e botar o uniforme, certo? Não quero câmera fechada, eu não quero. Eu preciso vê-los, tá certo? Então, vamos lá. Página 142. Então, nós estávamos falando sobre o moralismo, tá? E nós vamos dar continuidade a esse debate, porque aqui a gente vai falar o seguinte: o moralismo, além de tocar nesse quesito social e político, ele também era opositor ferrenho ao academicismo,
que imperava lá, que reinava no século XIX. E era a questão de seguir exatamente um conjunto de regras na arte, né? E tinha que se seguir aquilo, senão não era arte. Simples assim. Então, eu vou ler aqui o segundo parágrafo da página 142 para vocês entenderem o que realmente os muralistas queriam, tá? Então, vamos lá. Os muralistas investiam no estudo e na estética, presentes nas manifestações folclóricas, na cultura popular e nas culturas maia e asteca de seus antepassados. E com a retomada e valorização da cultura mexicana, aproximaram-se dos movimentos de vanguarda europeu, destacando-se aí o expressionismo e as vanguardas russas e o cubismo. Nós vimos aí as vanguardas russas, nós vimos aí o expressionismo, né? Então, aqui também o muralismo a Revolução Mexicana trouxe aí de volta a valorização do passado, da identidade desse povo, né? E os muralistas, eles investiam nesse estudo e na estética presente nessas manifestações folclóricas, tá? E aí, seguindo, cada muralista, obviamente, desenvolveu a sua identidade para criar, para pintar a sua identidade expressiva, tá? E a gente tem aqui que cita a obra do artista mexicano José Guadalupe Posada, ou Posada, né? Ele tem aí um teor mais crítico e engajado contra a ditadura, tá? E foi retomada aí como referência pelos muralistas. Então, José Guadalupe Posada, ele se dedicou aí mais para fazer movimentos que criticavam a ditadura, tá? E agora nós vamos ver a última bolacha do pacote. A Coca-Cola no deserto. A última Coca-Cola no deserto, né? Enfim, o nosso Dom Juan, o único, e acho que quando ele nasceu, mamãe passou açúcar nele, foi Diego Rivera. Diego Rivera, ele, além de quase enlouquecer a pobre da Frida e botar galha nela, que é o que ele mais fazia nessa vida, né? Ele foi aí ele não era um inútil completo, né, minha gente? Ele era um artista renomado, ele era muito talentoso, como o seu Barriga aqui. Ele permaneceu, né, durante um período na Europa, e que ele teve contato com Pablo Picasso. Ele teve contato com Fernand Léger, Juan Gris, e ele teve também contato com Amadeu Modigliani, que teve aí ele teve um toque cubista e fauvista. Lembra dos fauvistas que gostavam das cores puras e barará, 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 né? Enfim. Então, a nossa última bolacha do pacote, a nossa última Coca-Cola do deserto, Diego Rivera, tá? Ele se concentrava numa pintura com uma forte crítica ao sistema capitalista. Ele exaltava de forma sobrenatural as tradições mexicanas e as tradições ancestrais, a raiz mesmo, tá? Então, nos murais dele, a gente pode observar a intenção, tá até aqui no livro de vocês, de construção de uma narrativa histórica e simbólica sobre o seu país. Então, Diego Rivera, ele tinha um cuidado aí em um resgate da ancestralidade do povo, da identidade desse povo, tá? Sem mencionar também que ele era um crítico ferrenho do capitalismo, dessa cultura do consumo. Então, ele fazia todo o seu trabalho, era voltado para essas temáticas, tá? Só voltando um pouquinho, nós acabamos de falar do José Guadalupe, que era engajado aí a pintar sobre a ditadura, sobre os processos, as críticas sobre a ditadura. Já Diego, ele teve a sua identidade, pintando aí a ancestralidade desse povo mexicano, né? E contra aí o sistema capitalista, tá? Tem até uma obra dele aqui embaixo, que é inclusive
esse mural, é um dos que eu acho dele mais interessante, né? Essa questão realmente do capitalista, do maquinário, do trabalho árduo, a gente vê em cima, a gente parece que me veio aquela música na cabeça, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Pam, pararam. Já viram essa música? Pois é. É o que me veio na cabeça quando eu olho para esse mural do Diego Rivera, tá? Então, nós já falamos aí um pouquinho sobre a Coca-Cola do deserto, a última Coca-Cola no deserto, chamado Diego Rivera, e falamos sobre o José Guadalupe. E agora nós vamos falar sobre José Clemente Orosco. Vamos lá, minha gente. O senhor José Clemente Orosco está na página 143, tá? Ele nasceu em 1883 e faleceu em 1949. Ele também foi um muralista. E esse artista se especializou nas mudanças sociais e políticas de seu tempo. Detalhe, olha aqui o que diz o nosso livro. Com intenso espírito crítico e forte identidade expressiva. Seu trabalho aproximou-se de algumas características expressionistas junto de sua própria originalidade estética. Então, nós temos, vou voltar, José Guadalupe, que vai pintar fazendo críticas à ditadura. Nós temos Diego Rivera, que vai falar sobre a ancestralidade mexicana e contra o sistema capitalista. E agora nós temos José Clemente Orosco, que vai retratar em seus murais as mudanças sociais e políticas do seu tempo, de uma forma extremamente expressiva, mostrando a identidade, o espírito crítico, né? Enfim, como diz aqui no próprio livro de vocês, o engajamento político e nacionalista, a gente não vai encontrar só em um, não. A gente vai encontrar em todos esses pintores, esses artistas, tá? E o que eu achei tão interessante aqui na página 143, nesse parágrafo que está abaixo aí da obra do Orosco, que diz o seguinte: o engajamento político e nacionalista de suas obras, com o passar do tempo, deu espaço para reflexão sobre a condição humana e suas relações com a guerra, a terra, o trabalho e a liberdade. Entre as suas obras destacam-se os murais, Omnisciência, na Casa dos Azulejos, e Reconstrução na Escola Industrial de Orizaba, ou Oriçaba, tá? E temos também aí o David Alfaro Siqueiros, que ele completa aqui o trio, que era de Rivera, Orosco e David, ou seja, José Clemente, Orosco, Diego Rivera e o David eram a trindade aí, digamos assim, tá? Ele também tinha aí seu engajamento político e social, não era, se ele não fosse, não teria como existir a tríade, né? Porque os outros dois eram extremamente políticos e extremamente sensíveis às questões sociais. Então, na obra de David Alfaro Siqueiros, né, ele coloca aí, ele demonstra aí um pouquinho das vanguardas. Ele acreditava no seguinte, que já que a gente queria uma mudança, que eles queriam uma mudança, que essa mudança, então, fosse estética e ideológica. E para que ocorresse essas questões estéticas e ideológicas, precisava dialogar com as questões expressivas e materiais reflexivas do tempo. Ou seja, eu teria que mudar, eu preciso investir em conhecimento dessas outras vanguardas para eu trazer para o meu tempo e refletir isso de uma maneira prática e reflexiva no meu tempo, na minha linguagem atual, tá? É mais ou menos isso. Aí, nas obras dele se destaca A Marcha da Humanidade,
Vai ter também murais no Museu de História e Museu de Belas Artes da Cidade do México. E vamos agora encerrar essa parte, nós vamos para a página 144. Vamos lá. Aqui nós temos... essa obra é do Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, tá? Olha como meu Deus, eu fico passada quando eu vejo um negócio desse. Olha, é uma coisa muito linda, né? Uma dimensão monstruosa. E a gente, depois que a gente começa a estudar, a gente realmente começa a entender aqui o sentido das coisas, né? As reflexões, enfim. Vamos lá. Observe a imagem de um mural de Siqueira feito na parede da reitoria da Universidade Nacional Autônoma do México. Vocês estão vendo aí o destaque nas mãos. São homens, né? O que será que elas estão fazendo? São indagações que o livro vai colocando para vocês refletirem. E diz aqui embaixo o seguinte: o muralismo mexicano uniu de forma bastante consciente ideologias de ordem social e política, a pesquisa estética e conciliada com seu tempo. O movimento privilegiou uma forma de manifestação artística acessível ao coletivo, representando o desejo de revolução, de mudanças sociais e políticas. Isso ficou bem claro, né, gente? Então, vamos às nossas atividades de hoje, ok? Bom, pessoal, eu vou querer a pesquisa Vida e Obra da Tríade, tá? Ou seja, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco. Eu vou querer a pesquisa biográfica e obras, vida e obra desses três, tá? E aí vocês vão fazer uma outra situação também. Vocês vão buscar alguma obra que vocês tenham gostado de um dos três e vocês vão fazer a análise dessa obra. Ou seja, por que você escolheu essa obra? O que você captou depois de estudar as características do muralismo, né? O que você percebeu nessa obra? Então, eu quero uma análise crítica da obra que você escolher. Então, temos 3 biografias, vida e obra para fazer e temos a análise de uma das obras que vocês também vão escolher. Só quero lembrar-los que a questão da análise é avaliativa, tá? Então, eu vou deixar escritinho aqui no final do vídeo. Vocês vão ler e aí, qualquer dúvida, a tia vai estar online no grupo. E se preparem para a próxima aula.